Vamos entrar. Olá a todos, boa noite. Obrigado aí pela participação. Estou aqui com o Babá Oloyer Marcelo e meu filho Enio, que está lá na Bahia. Hoje vamos bater um papo um pouco sobre magia. E essa magia, eu vou falar um pouco sobre o universo e o plasma. Na prática da magia. Deixa eu só responder aqui para a gente começar. Vamos lá, então. Babá, dá o seu boa noite aí, se apresente, por gentileza, Babá Marcelo. Eu sou Marcelo, eu venho do Candomblé, né, desde 1987, depois migrei para o Xexé e sou iniciado em Exu, dentro do culto tradicional, né, tenho o axé de Exu desde o início de tudo, da minha vida dentro da nossa cultura afro-brasileira, e é isso. Estamos aí. Quero agradecer a participação. Aqui é uma honra para a gente aí absorver conhecimento do Babá Ifámumbi, um mestre aí nos ensinamentos de Orixá, de Ifá. E é isso. Quero deixar o agradecimento aí, Babá. Ele quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Então tá bom. Quero agradecer a presença aí da dona Fátima, que está sempre com a gente, a Boa Surei e Olha Fum, e Cauê Onire. Obrigado aí pela participação. Ah, é seu filho? Meu filho. Maravilha. Babá, o que... Vou começar aqui para a gente poder ter um diálogo legal hoje. Hoje eu vou falar um pouco sobre o universo e o plasma dentro da magia. Também vou falar um pouco sobre contração e expansão, tá? Mas antes disso eu quero dizer o seguinte: não existe nada no universo que seja desperdiçado. Tudo sempre tem um sentido, uma razão de ser. Mesmo que você não entenda o exato momento, certamente o amigo tempo te mostrará a razão. Então, eu acredito muito nisso, que a gente sempre tem que ter um tempo para as coisas e as coisas acontecem quando, de fato, ela tem que acontecer. E o tempo também é o pai e mãe que nos ensina todos os dias um pouquinho, né? Então, a contração e a expansão. Enio, qual é o traço da contração e o traço da expansão? Um tracinho, tá? É da expansão. 2 é da contração. No Odu. Exatamente isso. E 2. Correto? É, exato. Quando marca um traço. Isso. Um é contração. Fogo. É. E já 2. 2, tá? É terra. Expansão. É expansão. 2, 1 é água. Tá certo? Não sei, você que está falando. Hã? E você 2 é ar. Isso, vai embora, tá certo. E aí, nisso aí, a gente vai ver, né, nas quedas, o que a pessoa precisa. Se ela precisa expandir, né, vai fazer um ebó de expansão. Se ela precisa de contrair, isso tudo vai baseado em jogo.
Exatamente isso. Então, essa metafora significa que cada veneno tem o seu antídoto e cada enfermidade tem sua cura. Essa tradição oral está especificamente no princípio da polaridade das leis herméticas, e que, nesse caso, pode ser afirmado categoricamente que, através do mesmo veneno, se elabora o antídoto, como no caso das vacinas. Então, tem uma particularidade com relação a ebó e a magia. Tem algumas lendas um pouco diferentes uma da outra, mas tem uma que fala a mesma coisa, todas elas falam a mesma coisa, mas de forma diferente. Uma hora aconteceu com o Luffy e outra hora aconteceu com o Lumilar. Então, o filho de Lumilar era o ebó e o de Ossanho era a magia. Tinha uma grande disputa para saber quem era o mais velho. Então, o rei enterrou os dois filhos. Eu estou encurtando a história. Enterrando eles, ele disse que o que saísse primeiro era o mais velho. Então, Orumilá fez um ebó. E o filho dele apareceu depois de 3 dias. O de Ossanho ainda não. Então, o que vence magia é ebó. Como também o caçador, quando tira o seu veneno e joga, né, Ossanho também abre a sua cabaça e tira um antídoto. Então, isso quer dizer o quê? Que quando há uma magia negativa dentro, num ataque com a gente, então a gente pode utilizar o mesmo ebó para que se devolva o ataque, para ter a cura. Tá certo? Tem algumas coisas que é muito interessante dentro de Urubá, que a gente casa muito a questão de medicina, que muita gente fala que são as medicinas tradicionais. Mas aqui os indígenas também utilizam muito elas. Né? Exemplo, as folhas, erva. Muitas dessas medicinas, elas são curadas até hoje com folhas. E a própria medicação que nós tomamos hoje também contém isso. Então, eu sempre digo que pessoas de mau caráter é igual diabetes, não tem cura. Porque quando você se acostuma com isso, então qualquer coisa, qualquer tipo de assunto ou discussão, a pessoa lança em você um feitiço. Então, esse bi que é lançado, ele também tem retorno. Porque tem pau que passa pau. A pessoa não pode achar que ela é superior às demais cabeças. Isso também tem retorno. Então, o que acontece? Quando você se defende, o ebó é neutralizado, esse feitiço. E ele vai retornar. Então, no curso de magia que eu estou dando, eu vou explicar como a gente prepara as armadilhas. Que isso tem uma variação muito grande, com Exu, Egum, Iamel Xolangá, Acoxé, Afoxé, com Ogum, com muitas coisas. Então, quando a gente prepara essas armadilhas, as armadilhas são direcionadas, o feitiço, para essa armadilha. E a própria armadilha devolve o ebó, sem precisar que a gente suje a mão. Dúvida aí, meu povo? Dona Maria, sua benção, a boa torçorei e orofum, minha filha, tudo joinha? Então, é mais ou menos assim. Os que praticam a medicina urubá acreditam que as enfermidades estão contidas em pequenas bolsas dentro do corpo. Entende-se que essas bolsas são as centenas de glândulas espalhadas pelo corpo.
E essas glândulas, elas se espalham pelo corpo inteiro. Ela se divide também em vários fatores, tais como é o consumo de bebida alcoólica, fumar, enfim. Que isso também nos expõe muito a grandes doenças, que é o meu caso, por exemplo, que eu fumo e fumo muito. Então, essa substância cancerígena, aquela que excede os limites da sua capacidade humana. Quando isso, outros fatores ocorrem, essa bolsinha se rompe, liberando os micro-organismos que ocorrem na corrente sanguínea, que desencadeia a doença, então, inerte. Então, isso quer dizer o quê? Nós, de uma certa forma, provocamos essa doença. Então, a alimentação, tá, é uma delas. Noite sem dormir direito, consumo de bebida alcoólica, cigarro, né? Trabalho sem descanso, tudo isso afeta tanto a nossa alma como o nosso corpo. A gente precisa ter descanso. Tá? E o que eu estou querendo dizer com isso tudo, que 99% dos problemas que nós temos somos nós mesmos que causamos. Então, nossas escolhas. Por exemplo, a Marcelo fuma como eu. Então, para a gente morrer de uma doença grave é fácil. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E é uma escolha nossa. Exatamente. Então, por exemplo, você vai fazer um negócio, mas às vezes sua vontade é tão grande em realizá-lo e com uma certeza que vai dar certo, que você não olha os fatores de risco. Então, você investe e perde. Então, a escolha foi de quem? Né? Então, quando você vai fazer as coisas, você tem que ser bem um advogado do diabo, ver os pontos negativos, se vai dar certo, se vai dar errado, se é isso mesmo. Tem que averiguar isso antes de fazer as coisas. Se você não está preparado para qualquer tipo de negócio que seja, então tem que se preparar primeiro. Ouvir especialistas, consultar pessoas que já passaram por isso e tiveram surpresas desagradáveis. Então, o que eu quero dizer é que quando as pessoas chegam até a gente para poder ser cuidada, é porque já passou por muito processo negativos e ruim da sua própria escolha. Um outro fator também que prejudica muita gente é o apego. Tá? Quando a gente se apega demais às coisas. E isso também traz o IBI, traz a parte negativa. Tá? O ego é outra coisa também, que atrapalha demais. A ingratidão também é outro IBI. E assim sucessivamente. Oi, Dário. Benção, meu velho. Oi, boa noite. Benção, meus velhos. A boa tua orelha, olha fundo. Tá tudo jóia? Eu estou vendo só a luz aí de cima aí do teto. Eu estou aqui na caixa de cozinha. Acabei de chegar aqui em Capivari, São Paulo. Estou aqui na caixa de cozinha. Ah, tá bom. Beleza. Assistindo a aula aqui. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Tem, pai Marcelo? Quer debater? Tranquilo. Concordo, tranquilo. Então, a principal base da medicina tradicional uruguaia está estruturada na crença de não somente curar a doença, como de aniquilá-la. Esse micro-organismo, quando ainda estão inativos para que os remédios sejam eficazes, deve empregar uma combinação de substância amarga, preparando esse que pode ser aplicado no corpo ou ingerido, de acordo com a receita prescrita, pois a substância que contém essa combinação mantém os remédios causados diversas enfermidades.
Dário, desliga o seu som, por favor. Aí você abre só para falar. Então, é isso que eu estava dizendo há pouco. Tá? Que quando eu digo aqui que quando a gente consulta o oráculo, por exemplo, a gente nota que a pessoa precisa passar por um ebó. E nesse ebó pode surgir vários outros fatores, tanto como doença, como parte social, financeira, amorosa e tantos outros problemas que nos cercam a nossa vida. E aí, o que nós temos que fazer? Evitar que esse problema chegue até a pessoa ou que ele seja amenizado. Que são doenças que elas são pré-existentes, que ela possa vir a ser. Ou estar lá, mas ela está quieta. Com o passar do tempo, ela começa a surgir. Posso dar o meu exemplo. Quando eu fiz IFA, bastante tempinho atrás, no meu Odu estava proibido eu ingerir qualquer coisa que fosse derivado do cacau. Então, por que isso? Porque eu podia ficar diabético. Então, o que aconteceu? Com o tempo, com a minha insistência, o Lumilá liberou que eu pudesse comer. Ok, passei a comer. O que aconteceu? Fiquei diabético. Então, eu estou dando um exemplo de um erro meu, tá? É para que vocês entendam que quando há um tabu, ele tem que ser cumprido o tempo que for necessário. Se eu tivesse evitado todas essas coisas, quando o Luminar me disse há um tempo atrás, eu não estava com diabetes. Mesmo que seja uma coisa hereditária de minha família. Então, é bom até que outras pessoas acertam isso, tá? Porque a gente não chega à perfeição. Boa noite, Flávia. Obrigado aí por participar, viu? A boa noite e olha o filme. A esposa do senhor? Sim, Oloxum. Legal. Olha aí. Oroiei eu. Então, Babá, é isso que eu estou comentando, porque a gente entra nesse negócio do ego, do apego. O apego me trouxe o Ibi. O apego ao chocolate. Entendeu? Então, eu cometi esse erro, e esse erro me custou a diabetes. Então, eu digo isso para as pessoas com a maior tranquilidade do mundo, porque eu não preciso ficar escondendo carta de baralho que eu não estou jogando poker. É para estar com enganação com as pessoas. Mas a verdade é essa, ela não tem outra. Então, quando a gente joga, a gente alerta as pessoas das situações e elas não cumprem aquilo e acaba tendo problema. E aí a culpa se torna de quem fez as coisas e não quem cometeu os erros. Então, a culpa desse fator é minha. Ela não é do meu arabá. Certo? Então, esse fator é imprescindível. As nossas escolhas trazem o IBI. Então, tem que pensar bem antes de fazer as coisas. Tá? E o apego também. A gente, às vezes, se apega a coisas inúteis, que não vale a pena. Regiane Isabel Rocha, boa noite. Boa torcedor e Orofão, obrigado aí por participar, viu? Da live. Babá, você quer falar alguma coisa? É bom. Eu concordo com o senhor, eu penso que existe uma grande tendência a terceirizar, né? A pessoa tem um problema, ela persiste naquilo, às vezes ela sabe que ela tem aquilo e ela terceiriza, né? É um problema
do sacerdote, é um problema com o ebó, ela terceiriza aquilo, que é uma forma até de fuga, né? E eu sempre digo isso para os meus filhos também, que é muito importante a gente ter essa percepção, né? Uma mentalidade perceptiva, que a gente entra dentro dessa questão de Ori, ter essa mentalidade perceptiva de até conseguir sair do seu meio, onde ela está, e conseguir analisar ela de uma forma de fora. Isso é um exercício que ajuda bastante, porque a gente precisa também enxergar as nossas atitudes de uma maneira até física, para a gente poder compreender. Que eu sempre digo, até não quero me estender nisso, mas eu sempre digo que é muito importante você ter entendimento antes de fazer qualquer coisa, porque senão também não vai adiantar nada, a pessoa nem sabe o que ela está fazendo, né? Exatamente. E eu já digo assim, que a gente precisa pensar, raciocinar, entender e depois executar. Hoje nós vemos muito, assim, muito pouca instruções religiosas, né? Muitas entidades ajudando os seus filhos a tomar conta de um axé, porque às vezes aquela pessoa não tem ainda uma capacidade de desenvolver isso, né? E não quer se preparar para isso também. Né? A gente aqui não é uma questão do que eu estou falando mal de pessoa, não é isso. Eu estou falando de preparo. Nos próprios textos de Orumilá Sagrada, diz que um bom babalaô é com 21 anos, feito em Fá. Um bom. Um excelente deve chegar ao ponto lá do meu Arabá com quase 90 anos de idade. Mas o caminho que nós seguimos ele é muito mais longo do que a nossa idade. Então, o que a gente tem que fazer? Encurtar esse caminho. Quando eu dou meus cursos, eu tento fazer de uma forma que não se executa como eu faço, e sim da forma que você entende. Porque como eu faço é como eu entendo. Então, se você faz aí, é como você entende, e isso vai dar certo. Muita gente questiona isso, mas é muito simples de eu explicar. Qualquer livro que a gente vai ler, qualquer um que seja, 10 pessoas vai dar uma interpretação diferente, mas chegando a uma conclusão igual. Por quê? Porque o seu entendimento é aquela forma. E nós entendemos também até o limite de um conhecimento. Quanto mais você amplia o seu conhecimento, mais você ajuda as entidades até que você incorpora. Porque ela está ali para evoluir com você. Com certeza. E não de ficar de quá. Né? Ela precisa evoluir. Então essa evolução também gira a educação dessa entidade, que ela não fale palavrão, que ela venha com respeito, entendeu? Que o consumo alcoólico seja pouco. Enfim, essas coisas todas o que traz a evolução desse espírito. E esse espírito evoluindo, ele também te evolui. Se ele hoje incorpora em você, porque ele precisa dessa evolução. É uma coisa tão simples isso. Ô, Márcio, boa noite. Então, essas coisas todas, muita gente até se chateia. Mas se parar um pouquinho para poder pensar, porque analisar as coisas rápido demais, você não aprende. Analisa ela um pouco mais devagar.
ver os pontos, ver os caminhos. Entendeu? Isso vai funcionar bem. Então, ó, os 4 elementos principais. Os elementos dentro do simbolismo mágico são os componentes básicos de tudo que existe. Esses 4 elementos, terra, água, ar, fogo e terra, são, ao mesmo tempo, visíveis e invisíveis, físico e espiritual. Então, todos nós precisamos desses 4 elementos para qualquer coisa que seja. Sem eles, não tem vida. Não tem vida. É tudo parado. Um está interligado ao outro. Um gera o outro. Posso dar um exemplo entre o fogo e o ar. Se não tiver ar, não tem fogo. Tá bom? Então, se não tiver nitrogênio, oxigênio, etc., não há fogo. Isso é fácil de entender. Então, a partir desses elementos, todas as coisas foram formadas, de acordo com o pensamento mágico. Nosso conhecimento científico atual, que sustenta haver muitos outros blocos de construção, não encontraria esse princípio, apenas uma versão mais elaborada. Não é nada sábio encarar os 4 elementos em termos plural, físico, né? Por exemplo, Terra refere-se apenas ao planeta no qual vivemos, mas também ao fenômeno terreno, da base da estabilidade. Isso aqui quer dizer o quê? A Terra, quando ela foi surgida, aqui, para se tornar tanto Sol como Lua, houve um meteoro que bateu nela para se dividir e tornar o Sol e a Lua, onde houve o Big Bang de Diobê-Meiji. É bem simples isso. Então, com a Lua, veio o oxigênio, o nitrogênio, a opção de coisas, e tornou uma poeira aqui a Terra. E a Terra era toda ela quente. Aqui vivia Ina, o fogo, e as placas tectônicas. Com essa poeira cósmica, e chuva, etc., a vida começou a surgir dentro do oceano. Por isso que eu digo que nós somos filhos de peixe, não de macaco. Então, os vírus microscópicos, uma porção de coisinha foi criando, gerando e saiu da água para a Terra. Então, isso é cientificamente falando. Então, tem muitas histórias da criação do mundo, do sei o quê, para. Eu acho isso tudo bom para a história, mas não para uma realidade. O mundo começou com átomo, uma explosão pequena que foram criando. Não tinha estrela nem nada. Então, após essa explosão que gerou tanta Lua como o Sol e mais a Terra, foram geradas as estrelas novas, onde nós somos capazes disso. Por isso que eu falo que magia está muito interligada ao universo e ao plasma. Porque o plasma contém todas essas matérias-primas, que eu acabei de citar, entre outras. Sem isso, não haveria água, nem terra, nem ar e nem fogo, para que possamos executar a magia. Nós temos folha de todos esses 3 elementos. Nós temos todos esses elementos aqui na Terra, inclusive no nosso corpo. Então, como eu disse para minha filha lá, Caiá, que essa sequência de caídas que deu lá no jogo dela, essa sequência é para que ela entenda melhor o desenvolvimento do Odu. E cada vez que ela executa isso, o Odu fica vivo dentro dela, do qual ela passou pela iniciação, tá? E recebeu aquilo que ela tem direito para que esses Odus habitem ela. Mas eles estão adormecidos com uma bolsa que fica dentro da gente, lá que causa os problemas de saúde.
Por isso que muitas coisas no povo de Urubá é que eles jogam esses alimentos para a gente comer ou para a gente beber, para que se misture ao sangue. Ou faz corte, né? E passe no corpo para que se misture ao sangue. Uma parte disso é necessária, outra eu acho que não seja necessária, mas isso já é uma questão de opinião minha. Alguma dúvida aí, Babá? Quer falar alguma coisa? Que eu estou falando demais, já vocês estão encalados. Tá falando tudo, tá certo. Tá falando tudo. A gente fica aqui só aprendendo. Que isso. Mas você falando também eu aprendo. Isso é uma mão de... não é uma mão única, não. Ela vai lá e vem cá. Então, no caso dos jogos... Oi, fala, minha filha. No caso dos jogos, então, que estão repetindo muito Egionilé, né? No caso do búzio, porque eu jogo o búzio, mas é o mesmo Egiobê, né? É para que eu me intere mais, conheça, mas passe a entender mais o meu Odu. Está vindo pessoa? Não. É para que você entenda a mensagem do Odu. Porque, assim, no decorrer da semana, a senhora pega 6 pessoas e joga, todas as 6 caiu e de OBMG. Ok. As 6 pessoas têm um problema igual? Não. Então, aí já é interpretação. Às vezes, alguns têm, parecido, né? Mas não são iguais, nunca. Então, a mensagem do Odu tem que se transformar no problema da pessoa. Entendeu? E muitas coisas que estão também escritas não pertencem àquela pessoa. Por isso que tem que fazer uma análise. Então, tem que analisar o quê? Sobre o problema que ela está vivendo. Aí, conforme esse problema que ela está vivendo, é que a senhora vai passar as informações do Odu. Por isso que é necessário ela contar o que está passando. Por alguns motivos, né? Um deles é porque nem sempre o que ela está passando é o que ela está passando. É só uma breve imaginação. É aquilo que ela acha que esteja acontecendo. Então, mas baseado no que ela acha ou está passando, é que a senhora tem que fazer a interpretação para que o jogo seja mais direcionado para os problemas. Porque o Odu já é a última questão. Então, a senhora lembra que lá no curso eu disse, são 5 anos atrás e 5 anos para frente. Então, o que ela está passando vem decorrente de 5 anos atrás. Após a execução do ebó, é o que ela vai receber os benefícios de 5 anos para frente. Então, tem que deixar claro para as pessoas que não adianta ela vir e tentar fazer um jogo de adivinhação. Tá bom? Porque adivinhar é pegar 2 objetos, botar nas costas e dizer onde está o objeto. Aí está adivinhando. O jogo ele tem que ser preciso, né? Ou o mais preciso possível. Muitas pessoas vão dizer assim, eu não estou passando por isso. Tá. Ela não tem a percepção, mas tá. Lembra que eu disse há pouco que, às vezes, os problemas ou qualquer outra coisa ainda não chegou, mas está lá para chegar, porque está no destino. Se não chegou agora, amanhã chega. Gente que ainda é capaz de falar que o jogo que fez com a gente é que levou ela àquela situação. Só fazer um complementinho. Pois não. Eu penso que isso acontece porque a pessoa geralmente vai levar uns dias depois. Eu sempre digo isso, deixa passar uns dias depois, porque o entendimento daquela pessoa ela vai começar a acontecer. Não é que é uma indução,
é que a consciência vai começar a procurar se aquilo faz sentido ou não. E, na maioria das vezes, vai fazer sentido. Né? Então, isso que o Papá falou de saber o que a pessoa está passando, retrata que o Edir Logum ele não é para ficar adivinhando, não é um jogo de adivinhação, né? É um jogo divinatório, é um jogo onde você vai aconselhar aquela pessoa diante daquela queda, daquele Odu que veio, daquele caminho que veio, e as confirmações também são muito importantes para isso. Né? Exatamente isso. Aí, no caso, Almeida está afirmando que sai da ilusão e vem para o real, né? Não, Babá. E cai e dá o choque, né? Dá o choque na pessoa, porque dá o choque, não tem jeito. Nós estamos aqui hoje. Até o dia de nossa morte, vamos passar muitas coisas. Com certeza. Tá certo? Coisas boas e coisas ruins. Quando às vezes lança agora, é isso que o Babá Márcio está falando. Quando lança agora, a pessoa tem a percepção que ela não está com um problema, mas ela está. Às vezes é uma doença que está ali escondida, que ela vai sair. Agora, se ela faz o ebó, ela vai amenizar esse problema ou vai achar a cura imediata. Então, o que a gente tem que entender é justamente essa diferença entre uma coisa e a outra. Então, e ela saber antes, né, Babá? Ela saber antes, eu penso assim, ela saber antes que ela vai ter que fazer ebó. Vai. Porque essa consciência vai vir. Por isso que, na maioria das vezes, acontece isso, da pessoa terceirizar, o que a gente estava falando no início, terceirizar o problema, porque depois que jogou, isso aconteceu. Não, ela tem que saber que ela vai ter que fazer ebó, porque, vamos dizer simbolicamente, o Odu ali vai acompanhar ela, vai fazer aquela consciência, né? E ela vai ver que aquilo faz sentido. Exatamente, porque o Odu... Penso isso. Porque o Odu é para lembrar dos nossos compromissos. Tá, esse negócio de que o Odu é destino, isso é lorota. O Odu é para lembrar dos nossos compromissos. Quando a gente veio do Orum para o Aie, a gente fez os nossos compromissos, tanto com o Ebel-Orum, como outras coisas, aquilo que nós queríamos para a nossa vida. E essa determinação nossa, ela não vai ser mudada. Ela vai seguir. Agora, o que pode alterar ou alternar isso é a nossa conduta. Então, se a nossa conduta for sempre reta e limpa, se a nossa palavra não tiver curva, a vida vai seguir tranquila. Aí faz as suas determinações, das suas obrigações, os ebós, as coisas, fazendo as determinações, as coisas vão andar e vão chegar na sua porta, não precisa sair de casa. Né? Isso não há essa necessidade, que as coisas chegam. As coisas chegam. Né? Quem tem axé, as coisas vêm em casa. Não precisa ir para a internet ficar falando um monte de coisa, criando um monte de confusão com tantas outras pessoas, falando mal aquilo tudo para poder ter público. Tá certo? Essas pessoas, elas são vazias de axé. Ô, Babá, o senhor lembra quando eu falei aqui na iniciação, né, que o senhor falou assim, que eu poderia, né, de agora em diante, fazer a escolha se eu não quisesse mais cuidar de pessoas, que eu falei que eu já estava com a mente cansada já, porque o povo só quer saber de rezar e jogar e ninguém, né, sabe da responsabilidade de tirar o ebó, mas ninguém quer tirar o ebó, não quer pagar e tudo. Aí o senhor falou assim, a escolha agora é sua, né? Aí, numa das semanas de rezar o Ifá, aí, depois que chegou os obis da gente, as coisas para a gente estar ofertando, aí eu fui perguntar para Orumilá.
se eu poderia, né, parar de cuidar de pessoas e deixar tudo a cargo de Kita, né? Aí ele falou, não, não é para mim parar. É porque tudo tem o seu momento. No início aqui da live, eu li sobre o tempo. O tempo é uma coisa importantíssima. Né? Lembra que eu disse aí para a senhora também que os ensinamentos e as coisas eles têm que seguir um passo a passo. Não pode pular etapa. Que eu já dei até o meu exemplo, que estudei 8 anos Odô, e quando eu percebi que tive que retroceder, porque eu estava no fim e não no início. Então, as coisas têm que ser por etapa, não adianta pressa. Ó, com 48 anos de santo que eu vou fazer agora e 28 de Ifá, o que eu fiz nesse tempo todo? Estudei bastante, muitas coisas não serviam para nada, e você pega várias coisas para ler, e aí essas coisas têm pouquíssimas coisas que você aproveita nisso, pelo menos dentro do meu entendimento. Então, eu fui juntando muito material. Quando eu comecei a escrever o livro, como eu disse há pouco, foi isso. Eu já estava com muita coisa pronta. Então, todos os livros de Ebó, por exemplo, saiu do meu oráculo. Mas eu utilizei esses ebós que eu fui guardando e escrevendo para fazer esse livro. Por quê? Para as pessoas utilizar esses elementos quando estiver consultando o oráculo. Porque lá tem muita coisa. Lá eu acho que tem mais de 100 favas, folha, então Deus me perdoe, tem um monte de coisa. Tem coisa repetida de elementos? Tem, como todo ebó. Mas tem muita coisa para consultar. Entendeu? Tem uma fábula de grãos, uma porção de coisa. Então, é isso que tem que fazer. Esse é uma das coisas mais certas. Não é copiar ebó, Ctrl-V, Ctrl-C. Entendeu? Copia e cola, copia e cola, copia e cola. Então, aí você é um sacerdote de internet, né? E vai lá, copia e cola, copia e cola, copia e cola, copia e cola. Quero também ressaltar também que eu vi um babalô falando um negócio, e eu quero dizer o seguinte, ele disse que não joga por distância, só presencial, tá bom? Eu quero dizer que eu jogo de qualquer maneira, tá? Porque se uma pessoa estiver na UTI internada, eu estou falando isso porque ele direcionou para mim, tá bom? Por isso que eu estou falando isso. Se a pessoa estiver na UTI internada, você vai fazer o quê? Vai lá, você vai entrar na UTI com um Polify e o Pelé para ir lá jogar, ou vai arrancar o cara da máquina e levar para sua casa para poder fazer o jogo? Como é que vai ser isso? Quero lembrar que tudo que nós praticamos é uma energia. Tá? Porque africano aqui, ele faz ebó lá na árvore que você recebe aqui. Eu faço ebó aqui, babá recebe lá no Mato Grosso, a senhora recebe aí em sua casa, qualquer um. Isso é ridículo, isso. Tá bom? Ridículo. Então, eu quero deixar essa coisa assim bem ajustada aqui, porque nós, como diz em Ocaramigi, criamos rituais. Então, vai se criando. Nós entramos naquelas coisas, e é que nós já falamos tanto na aula, né? Que é a... Cocriação. Qual? A cocriação? Não, é o nome que eu esqueci de falar. Não é conceito, não. Mas daqui a pouco eu lembro o nome. Isso vai... você cria coisas que já estão criadas, é igual você reinventar a roda. Você pode fazer ela pequena,
bem pequenininha, ela Apropriação, né, grandona. não, babá? Vai ser rosa. Como é que é o nome do amor? Para criar as coisas. Como é que fala? Para criar as coisas. Estou falando algo para você ouvir, desculpe. Criar as coisas. Não. Coexistência. Ah, coexistência. Coexistência. É criar uma coisa que já existe. E isso está em Okaramiji. Tá? Que você vai criando uma coisa em cima de uma outra coisa. É isso que acontece hoje. Não se faz uma coisa simplificada. Tá? Um ebó com um elemento ou dois elementos. Por exemplo, para um bori. As pessoas enchem o bori de coisa, né? Muita comida, bolo, doce, uma opção de coisa, aquela banda de comida lá. Mas o ori, às vezes, queria só uma bola de inhame. Aí você põe aquele tanto de coisa menos a bola de inhame. Resolveu de quê aquilo? Nada. Dispersou comida, o tempo dos outros e, além do dinheiro mal empregado. Então, se dê aquilo... Os mais velhos, antigamente, que não faziam ebós, essas coisas assim, mas que benziam, um copo d'água que rodava na cabeça, despachava na porta da rua, tirava uma dor no corpo, tirava uma dor de cabeça, tirava um mal-estar. Mas isso é bem antigamente, né? Antigamente a gente fazia ebó com uma Pois é, mas cebola... hoje, se fizer uma coisa dessa, o povo não acredita, porque quer ver muita coisa. Aí já entramos no outro aspecto, que se chama geografia religiosa. Porque quando cria as imagens, os ibás, vela, não sei o quê, uma opção de coisa. Então, você está vendo ali. Vai lá rezar para Nossa Senhora, põe lá um copo d'água, acende uma vela e vai rezar para ela. Mas se eu remover a Nossa Senhora e tudo, e aí? Você acredita que a Nossa Senhora existe? Sim, eu acredito. Tá certo? E se eu vou na casa do Babamassa, eu chego lá, pego o Exu dele e despacho. Ele vai me bater, mas eu vou dizer para ele o quê? O Exu está dentro de você. Pode levar tudo, mas tá ficando comigo. Dentro de você, eu não posso remover ele. Não. Entendeu? Isso é geografia religiosa. Você tem que acreditar naquilo. A fé é isso. Naquilo que você não vê. Eu já vim com eles, então ninguém tira. É igual o conhecimento, né? Às vezes ele está adormecido, mas a gente já tem ele já. Como é que você tira, por exemplo, a face de Deus? Quem já viu a face de Deus? Ninguém. Então ele não existe? Existe. Então, o que eu falo é essas coisas para haver um pensamento. Então, todas essas coisas elas foram criadas para que você tenha uma crença. A fé ela é movida pelaquilo que você está vendo. Da mesma forma que a gente faz o ebó, a pessoa quer o resultado. Mas ela não está vendo os benefícios que o ebó fez a ela. Às vezes, o resultado que ela quer ter não pertence a ela. Uhum. Então, o ebó vai trabalhar para trazer aquilo que pertence a ela, de fato, no destino dela. É bem simples assim. E se você não abre a sua mente para esse tipo de coisa, você não está praticando uma outra coisa de Orumilá. Tá? Abrir os olhos é a filosofia. Porque quando você abre os olhos, você vê tudo à sua volta e as possibilidades que a vida tem para lhe oferecer. Mas você está enraizada nos apegos. E passa a usar de gratidão por tudo que já
recebeu, né? Essa é outra parte muito difícil. Fala, Babá. Isso que o Babá falou é muito sério isso, porque às vezes a pessoa passa por um ebó e a vida dela vira um caos. E para depois restituir a ordem. Né? Então, são pessoas que se afastam, às vezes trabalho, perde aquele emprego, e por isso que eu disse desde ali do início que é muito, eu dou muita importância na explicação antes. Ela é muito importante para isso, haver esse entendimento da pessoa, porque em várias situações, isso eu vivo isso, em várias situações, isso vai acontecer, né? Mas com certeza vai restituir a ordem na vida da pessoa e ela depois causa aquela maravilhação da pessoa pelo orixá ou pelo aquilo que ela está acreditando naquele momento. Então, isso que o Babá falou é muito importante, saber disso. E, para concluir, voltando um pouquinho atrás, em relação ao que o senhor falou sobre o conhecimento do que está fazendo e do entendimento, é importante saber que, estou me referindo àquela, vou fazer um aspas aqui naquela copia e cola, que é importante ter um entendimento de que cada cabeça é diferente da outra. E quando você se propõe a fazer uma magia, você está declarando guerra. Você, o sacerdote, está declarando guerra também. Então, você tem que estar preparado e sabendo do que você está fazendo, porque você vai guerrear com aquela força negativa, aquele ossobô também, que está ali naquele caminho da pessoa, porque né, a mesma coisa chegar num lugar e falar, olha, sai de perto dela, estou te mandando sair de perto dela, para uma pessoa normal, ela vai falar, o que foi, cara? Qual que é? Então vem me tirar aqui. Eu vou travar uma guerra, eu acho que o senhor está me compreendendo. Vou travar uma guerra ali, né? Exatamente. Exatamente isso. A movimentação dessas coisas todas, ela sempre tem um conjunto de fatores, né? Olha só, quando se faz as coisas também, a grande maioria espera acontecer e não vai fazer acontecer. Então, se você quer que alguma coisa realize na sua vida, você também tem que fazer a sua parte. Senão não vai acontecer. Tá? Então não adianta você solicitar ao orixá determinadas coisas das quais você não tem a competência de resolver. Isso não vai acontecer. É por isso que eu falo que quando você estuda e você pratica, você entra mais a fundo nas coisas, você vai olhando entre erros e acerto, vai analisando tudo que está havendo, e aí vai vendo aquilo que está sendo feito de ebó e as coisas todas. Se você não faz essa mudança, não acontece isso. Porque o ebó não tem ainda a capacidade de pegar você pelo braço e levar você aonde você tem que ir e falar, faz isso, 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 isso. Então, se você não é capaz, não peça aquilo que você não dá conta de fazer. Por isso que o estudo é importante. O que desses anos todos, dentro do santo, o que eu denotei muito foi ver muitas pessoas dentro do seu próprio achismo e de uma certa ignorância, de não ouvir conselho, achar que o que está fazendo está correto. Então, muitas iniciações, muitos ebós, muitas coisas, ele tem uma base, mas não quer dizer que ele tem que ser da mesma maneira que o vizinho está fazendo. Tá? E ter a humildade também de perguntar aos mais velhos, né? Eu em dúvida, eu sempre pergunto ao meu babá, eu sempre esclareço. Isso eu acredito que isso tem que ser feito assim. Tem.
Tem. Esses fatores eles são necessários. Tanto nós, como sacerdotes e os mais velhos, a gente não tem o entendimento total de uma verdade. Né? A gente tem, vamos dizer assim, ideias muito aprofundadas das coisas. Então, o que vai levar em consideração é o nosso entendimento sobre aquilo. Porque não adianta eu ver lá no vizinho acender uma fogueira lá para Xangô, que Yansan vem lá com aquele fogo na cabeça, põe lá para lá. Tá. Tudo isso é lindo, mas você precisa entender por que está fazendo isso. O porquê disso. A necessidade disso. Isso não pode se tornar uma coisa, por exemplo, festiva, né? Como um aniversário. Todos esses atos ele tem uma consequência dele. Aí, se não pratica de uma forma adequada, não atinge o seu objetivo e acaba atrapalhando em vez de ajudar. Então, no meu entender, não há uma coisa errada. Errado é aquilo que deu errado. Ponto. Agora, dentro do meu conceito, eu vejo que uma situação está errada, mas no conceito de outras pessoas estão corretas, então está certo. Porque, da mesma forma, dentro do meu próprio conceito, muita gente pode achar que esteja errado. Que é uma coisa natural. Agora, o que eu não posso fazer é ir a público ou outros lugares e começar a dizer que fulano está assim, está assim, está assim, está... Eu não... isso já não é do meu conceito. Porque quando eu fiz santo, eu nasci em Efon. Veio muitas pessoas de Queta, Angola, Jeje, Nagô, participar dessa iniciação e ajudar lá. Hoje vê isso? Não. Se for, vai falar que está querendo derrubar a casa do outro. Vai lá para xoxar. Para falar mal. Até da ver comida a roupa, que come. a comida. Exatamente. Então, são situações que a gente não deve. Então, eu vou continuar aqui. Então, eu parei aqui na importância de compreender tais poderes. Um dos maior de fazê-lo é por intermédio do estudo dos elementos. Esse que eu disse há pouco. Estudar os elementos é importante. Saber para que ele serve e aonde vai usá-lo. Esse é o fator primordial disso. Então, uma dor de cabeça tem uma planta para tal. Uma dor no rim tem outra planta para tal. E assim sucessivamente. Tá? Pode ser vista apenas como uma conveniência de um sistema de organização para os diversos tipos de magia. Pode também ser encarnado como um real sistema de poderes que pode ser acessado para auxiliar em encantamentos e rituais. Cabe você a definir o modo como os vê. Então, voltamos para o conceito. Então, o seu conceito que vai determinar o seu entendimento e o seu conhecimento, para que você possa executar as coisas com maestria. Apesar dos elementos serem descritos como os masculinos e femininos, isso não deve ser encarado de maneira preconceituosa, assim como todos os sistemas de magia. Isso é um símbolo, descreve os atributos básicos dos elementos. Em termos facilmente compreendidos, não significa que seja mais masculino prática a magia do fogo ou que a magia da água seja mais apropriado para as mulheres, apesar de um sistema símbolo, é só isso. Como tem muitos símbolos que se torna água ou fogo, por exemplo, de Obemeji é fogo. Então, esse sistema, o fogo é de Obemeji, que é o leste, a terra, Oiekumiji, oeste, o ar, Iori-Meji, o sul, e a água, Odi-Meji. Também, como temos as penas sagradas,
leque, AB, alucó e acodidé. Os pós, efum, oá, girossum e ossum. E os pontos cardeais, leste, sul, oeste e norte. Os antigos filósofos da natureza acreditavam que esses eram os elementos básicos da constituição da matéria. E é verdade. Então, tem ebó que a gente tem que direcionar para um lado ou para outro. Às vezes tem que contrair o ebó para dentro da gente e às vezes temos que expandir o ebó, ou ambos. Tá? Mas sempre usando os mesmos tipos de elementos básicos: água, fogo, terra e ar. Então, você vai ser grão daqui, folha dali, mineral, vegetal e animal. Bem simples assim. Quer falar alguma coisa, Babá? Não, concordo com o senhor aí, é isso mesmo. Eu penso que é importantíssimo essa colocação do senhor também, porque certas pessoas não podem com água, certas pessoas não podem com fogo, né? Então, isso é muito importante saber. Exatamente. Então, a origem da teoria dos 4 elementos, ao menos no Ocidente, entre eles, a origem da matéria, ela é atribuída a um elemento diferente, ora fogo, ora água. No entanto, provável que essa discussão tenha vindo do Oriente, onde encontramos na China a teoria dos 5 elementos. Esses são, na verdade, elementos sutis, ou melhor, estado de mutação de matéria e energia. Para os iorubás, você vê a aplicação desse conceito de elementos que entra em parte equilibrada na composição da matéria quando na medicina iorubá. Tende a equilibrar os 3 elementos, ar, fogo e terra. Esse ar, fogo e terra, ele simboliza também as 3 cores principais. As 3 cores principais, que é o vermelho, o preto e o branco, que é a origem. É a origem dessas matérias. Por quê? O universo ele é negro. Então, é o preto. Houve o Big Bang, a explosão disso. Então, houve o fogo dessa matéria, o vermelho. E logo se fez a luz, o branco. Da mesma forma, quando nós nascemos, nós estamos dentro de um útero no escuro. Há uma explosão e nós vemos a luz. E para que tudo isso funcione, existem 2 fatores primordiais. Um é o Kan, ou coração, e em mim, o sopro da vida. Então, por isso que o médico dá uma palmadinha na nossa bunda para que a gente chore, para que o Olodumare faça presença em nossa vida como o sopro da vida. Muita gente joga búzio e pede para outra pessoa soprar o jogo. Não sabe nem por que está fazendo isso. É o Emi, o sopro da vida. A pessoa está botando a sua palavra ali. Então, aquela verdade se torna da pessoa e não do seu jogo. Não da consulta do oráculo. Ok? Então, essa matéria... falei das... Só uma colocaçãozinha aí, eu acho que o senhor agora deu a raspa da cabaça para a pergunta da IA. Fala, Babá. O senhor deu a raspa da cabaça para a pergunta inicial da IA sobre Ediobê. Tá, com uma sequência muito grande ali. Não sei se o senhor está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Estou. Ediobê é o início das coisas, né? Mas ele trata das coisas nossas aqui. Odu é o tratamento nosso aqui físico. É o que determina, é o que nos lembra dos compromissos. Tá? Então,
essa determinação faz com que a gente se autodesenvolva. Quando você lança para você, aparece uma determinação de Odu, às vezes essa determinação não é muito clara naquele momento, mas com o tempo você passa a entender isso. Né? Eu, quando fiz a minha iniciação para Orô, e também Oxô, para mim foi um sentimento muito grande de vazio, um vazio total. E eu não entendia bem esse sentimento que estava aflorando dentro de mim. Bom, eu sempre dou tempo ao tempo. Então, aí foi chegando e aí surgiu aquilo que eu estava dizendo. Da mesma forma, quando eu fiz a minha iniciação de Itelodum, também apareceu um vazio muito profundo dentro do meu peito e da minha alma, que me trouxe muita tristeza. Mas eu fiquei pensando muito nisso, por que está havendo esse negócio todo? É porque a energia ela está fazendo com que eu entenda de fato quem eu sou como pessoa. E me empurra para aquilo que eu tenho que ser. Então, esses dois aspectos foi que eu comecei a andar. Por isso que eu comecei a escrever. E tentar informar as outras pessoas desse fato. Porque, quando você vai para o lado de paraquedas, por exemplo, você tem um risco de não abrir. Isso é um risco certo. Tem um risco do segundo não abrir. Ou do primeiro não você soltar ele. Mas mesmo assim você vai. Com a confiança que ele vai abrir. Quando a gente tem essa confiança, quando nós executamos um determinado trabalho espiritual, a gente tem a confiança que ele vai acontecer. Porque tudo está na cabeça. Ori nos engana, nos trapaceia. Por isso que a gente diz, Ori niô sererê fumim. Ori faz o bem para mim. E isso tem que ser uma coisa repetitiva. É igual o caráter, todo dia. Porque não é fácil ter caráter. Não é fácil. Não é fácil manter a verdade em qualquer circunstância que seja. Ou familiar, ou no trabalho, ou religiosa. Isso não é fácil. Mas a gente tem que fazer isso, pular no vazio, com a certeza que o paraquedas vai abrir. Entendeu? E para ele abrir, eu tenho que puxar uma cordinha. Então, para o ebó dar certo, eu também tenho que fazer a minha parte. Porque ele não vai abrir sozinho. Não adianta, a gente, às vezes, vai no santo e vai lá conversar. Estou com isso, estou com aquilo, estou com aquilo outro, estou cheio de coisa. Aí descarrega a culpa toda no orixá. Em algum momento, alguém foi perguntar se podia ou não fazer aquilo? Poucas pessoas vão lá no orixá para agradecer por estar vivo, agradecer o alimento que tem na panela. Agradeço. Que é aquilo que te alimenta. Né? Você não faz determinadas coisas na sua vida. Por quê? Porque não se preparou para ela. Não nasce sacerdote. Você se prepara para ser. O ser é sacerdote, vai ser, porque você fez uma iniciação.
Mas estar sacerdote é uma outra coisa. Porque o sacerdote não pode criar ebó constantemente na vida da pessoa. Às vezes é uma palavra amiga, é botar no colo, é fazer um carinho. Puxar a orelha. Fazer uma oração. Nem tudo se gera ebó, nem tudo se gera despesa. Às vezes a pessoa que só quer ouvir, dizer assim, meu filho, eu te amo, estou aqui contigo para te ajudar. O que é que você está precisando? Porque a gente também tem que ter essa sabedoria. É igual sacerdote, é igual ter filho próprio mesmo, né? Vai ter as rebeldias, vai ter as coisas, vai ter não sei o quê. Então tem que ter muita paciência. É. Entendeu? E nem tudo Às a gente vezes a pode. pessoa, Fala, mãe. às vezes a pessoa vem até a gente, tem o material, né? A parte material organizada, a parte física em bom estado, né? Mas a parte emocional está toda desequilibrada, né? Por parte familiar ou amorosa que for, e precisa só de uma orientação, Exato. de desabafar. Às vezes, com o desabafo, ela já está Olha, eu aliviada. já tive caso de, de não haver a necessidade até de fazer um ebó, nem para manter o irê. Mas é necessário fazer uma oração para aquela cabeça. Então, na hora que eu botei a mão assim no ori e comecei a rezar, o orixá virou. Então, depois que o orixá virou e ele desvirou, a pessoa estava pronta para o mundo, porque ela estava calminha. Então, às vezes não é um feitiço, entendeu? Às vezes é um desequilíbrio de energia. Ela saiu um pouco fora do seu alinhamento. Quando sai do alinhamento, tem que retornar. Lembra da história do trem, que eu sempre conto? Então, para quem está aí, que não sabe, é bem simples. O trem é o seu destino. Você segue viagem. Vai seguindo viagem, está ali. No meio do caminho você vê uma cidade bonita, onde está lá várias pessoas interessantes, e você resolve descer desse trem para conhecer a cidade. Aí vem a pergunta, como retorna para o destino? Se o trem já partiu. Então, aí entra o sacerdote para fazer você se conduzir de novo para o seu caminho. Mas tem que estar sacerdote. O ser sacerdote é o criador, como Okaramiji diz, cria as coisas. Porque as pessoas, quando tomam 7 anos, elas acham que elas já estão autossuficientes. Eu estou com 48 e ainda não acho isso. Como uma pessoa com 7 anos consegue ver isso? Isso eu não entendo isso. Estou com 58 anos de idade e eu não consigo entender isso até hoje. Você não tem essa capacidade de cuidar de um axé. Você não tem uma capacidade de cuidar de vários orixás ao mesmo tempo. Quando você faz aquele primeiro santo, segundo santo, terceiro santo, quarto santo, é tanto santo, que aí você começa assim. Como é que você reza para esse tanto de santo? Como é que você faz a exatura, os alimentos, cada caminho desse santo? Posso continuar aqui, os ofó, os orim. Não acho que é muito santo, não? Para cuidar? Aí acaba caindo naquele
em cuidar coletivo e acaba virando uma bagunça, né? Eu aqui na minha casa, como eu disse, meu axé é Exu, a gente lida basicamente com Exu, né? A gente segue uma tradição aqui dentro da EB, Mimó, Assá, Orixá, Exu, né? Então, a gente tem esse cuidado em focar numa energia, focar dentro de um caminho, ser meticuloso no que o senhor apontou sobre o trem, muito sábio em saber conduzir essa pessoa novamente para a estação ali, entrar no trem novamente, né? Isso é muito importante. E todos os meus filhos se consultam com o próprio Exu deles diariamente, porque é importante. E dúvidas, sempre perguntam. E se eu tenho dúvidas, eu também pergunto para o meu mais velho. E dá certo, sempre deu. Eu sou uma pessoa O ovo é meu, amor. Deixa eu... feliz ao culto que eu faço hoje. Meu Deus do céu, eu tô com o áudio aqui. Sempre Sabedoria. sabedoria. Cortou, Resultado não se compra. Resultado é merecimento, né? E é o seu. Exato. E é o seu merecimento. É conforme você vai caminhar. A Orixá diz que quem tem boas pernas vai longe. Mas para o preguiçoso não tem nada. Reclamar é muito mais fácil do que fazer. Sim. E quando você acha que você é melhor do que outra pessoa, você é pior do que ela. Porque você tem os mesmos erros que ela comete, ou já cometeu. Então, esse inclusive, caminho... o senhor tem um provérbio sobre reclamar, não me vem na memória agora, nesse momento, mas que eu li no seu app, e é muito interessante sobre reclamar. É triste isso. Eu não reclamo. O que eu faço aqui é uma coisa bem simples. Eu quero entender o porquê. Então, eu passo a pensar sobre isso. Então, se eu vou no oráculo e eu não acho esse caminho, ou esse caminho ainda não tive a oportunidade do tempo me dar o entendimento necessário para aquilo. Então, eu tenho que esperar. Eu não posso ter a pressa, porque o tempo do orixá ele é diferente do meu tempo. E eu sempre digo assim que minha vontade ela não pode prevalecer, porque ela vai sempre estar errada. Porque se eu não escuto o conselho dos orixás ou das entidades, que no meu caso aqui em casa, quando eu faço as iniciações e as coisas, o Oxum sempre vem. E ela me traz muita sabedoria nisso. Tá? Minha esposa, o outro dia, esse grande amor da minha vida aqui, ela está ali, uma pessoa que fui abençoado por Oxum por ter ela em minha vida. E a gente fazia coisa para o Oxum, uma conta bonita, tarará, e ela vinha e pegava a conta e dava para o outro. E minha esposa ficava um pouco chateada, porque a conta era bonita e tal, como era de Oxum, né? Então era de Ieiemuô. E ela ficava meio assim, poxa, minha conta bonita e tal. Aí, meu batalá aqui, que eu sou filho de batalá, precisa de 16 penas de Acodidé. Já não tem mais nenhuma, que o Oxum vai pegando e vai dando. Entendeu? Ela abre o ibá dela, pega as coisas e dá. E minha esposa falando comigo isso. Eu falei, amor, o Oxum está nos ensinando a não ter apego. Só isso.
se desvincular do apego. E o apego ativa a abundância, né? O desapego ativa a prosperidade. Entendeu? Quanto mais você dá, mais você recebe. Não ficar agarrado com as coisas que não tem necessidade. Entendeu? A gente faz as coisas, babá, é para mostrar para os outros. É uma roupa linda, não é porque você quer aquela roupa, não. É para mostrar para o outro. Entendeu? Quem se apega à roupa está no culto errado, tem que ir para o culto de Egungun, que é os panos. A roupa é bonita, tá? Você põe uma roupa, tá? Roupa é roupa. Roupa é roupa. Ela estando limpa, né? Aí as pessoas se enfeitam demais, e aí entra o ego, né? Entendeu? Já vi festa de santo que o pai de santo entra pela porta, se dentro assim, toque de trombeta, não sei o quê. É bonito, mas é ego. Entendeu? O filá já está lá no Orum, o torso. Infelizmente. Aqui em casa, no nosso templo aqui, eu não faço de portas abertas, de portas fechadas, são membros só, escolhidos dentro do próprio EB ou através do jogo, quando a gente nota que aquela pessoa tem o caminho para aquilo e vai ficar um bom tempo antes de começar alguma coisa. Porque ela também tem que ver se eu sirvo para ela, né? Tem isso também, não é só se serve para mim, ela tem que ver também se eu sirvo para ela. Exatamente. Né? Então, a gente não pode fazer determinadas coisas, né? Assim, eu não acho isso errado, não. Tá? Que fazem esse tipo de coisa. Eu estou só dizendo que isso é desnecessário e é só ego. Pronto. Às vezes faz um gasto tão grande e o orixá mesmo vai lá, compra a galinha mais barata, né? Pechincha, para poder dar ao orixá alguma coisa. Mãe, mas assim, cada um vai seguir aquilo que acha que é certo para a vida dele. Eu só estou dizendo que tanto o ego como o apego é negativo e não é positivo. Não há evolução nisso. Tá? Eu já contei até a história do meu filho de Oxóssi, que comprou uma roupa espetacular africana lá para vestir o Oxóssi, que ele disse que o Oxóssi queria. E perdeu a aposta para mim. Tá? Porque na hora que nós tocamos lá para Oxóssi, para ele vestir a roupa, o Oxóssi tirou a roupa e deu para uma criança. Então, é o apego. Tá vendo? Esse apego, esse ego. Então, o Oxóssi dançou de cueca, tá? E ponto. É isso. Ensinou o filho. Entendeu? Então, orixá é como nós também, assim, entre aspas. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Que não precisa luxúria. Isso é um pecado também, luxúria. Entendeu? Tem uma roupa bonitinha? Tá bom. Para que tem que ser uma coisa espalhafatosa? Né? Muito mais para chamar a atenção. Porque não tem fundamento nenhum isso. Mesmo porque os africanos utilizam uma roupa diária, que é parecida com essa que eu estou usando aqui, o babaí, para ficar no dia a dia. E usa uma roupa mais chique, como as mulheres põem um tocho na cabeça bonita, lá, se arruma, mas é muito mais uma apresentação. É como aqui, as mulheres põem salto alto, arrumam o cabelo, né? Para ir para uma coisa mais elegante, que não tem nada a ver com o candomblé. É só isso. Verdade. Thalita, minha filha, Thalita de Ologum, Nedé. Boa noite, Thalita. Eu que agradeço por você estar na nossa vida aí. E, inclusive, Babá, estou meio na função aqui, por isso que estou ainda acabando a função aqui,
Mas eu concordo plenamente com o senhor. Até a minha mulher às vezes briga comigo, fala, ai, põe uma roupa melhor aí, porque aqui em casa é a mesma coisa. nossa, tá parecendo que você é nada e tal. A Yalodê brilha, né? Mas eu tenho isso também, eu tenho muito desapego a esse ponto. Quando eu tocava candomblé, isso há 20 anos atrás, eu tinha o mesmo posicionamento, eu estava a roupa ali tudo preparada para vestir, o axó todo, e aí eu botava uma calça, uma camiseta ali, e aí eu ia. E tinha até problema. Então, eu sou bastante assim também. Exatamente. Mas já fiz bori de short. Aí a senhora falou comigo, mas você vai me dar o bori assim? Eu falei, não, posso dar de outra maneira. Aí quando eu terminei, aí isso eu quis ir para ela nu, né? Bom, só sei quando terminou o bori, eu estava só de toalha. Aí ela falou, o senhor está nu? Eu falei, tô. Quis dizer para ela que aquela roupa bonita, chique e elegante não tinha nada a ver com alimentar uma cabeça. Era só isso. Perfeito. Entendeu? Porque meu Arabá, por exemplo, ia lançar o pelê, eu ficava só com a calça e sem camisa. Isso não está desmerecendo ele. Sim. Entendeu? Então, acho que eu herdei esse axé dele. Pergunta a mãe aí, eu lá na casa dela. É assim. Bem à vontade. Entendeu? E não tem porquê, às vezes, ser diferente. Isso não é nem, eu não quero nem me amostrar que isso não é meu jeito, é assim. Entendeu? Quando eu fui fazer uma palestra pequena, numa festa de candomblé para a política, depois a minha amiga falou assim, tem que botar uma roupa. Eu falei, mas a roupa não define meu caráter. Entendeu? A roupa pode até esconder minha personalidade, mas não define meu caráter. E várias pessoas falam isso para mim. E eu continuo do mesmo jeito. E eu não vou mudar por causa delas. É bem simples. Então, para a gente finalizar aqui, vamos falar um pouco do átomo, que eu quero falar isso que é muito importante. Em física, em química, o plasma é um dos estados físicos da matéria, similar ao gás, no qual certas porções das partículas ionizadas, a premissa básica que é a aquisição do gás provoca a dissolução das suas ligações moleculares, convertendo em seus átomos, constituindo, além disso, essa aquisição adicionada pode levar à ionização, ganho ou perda de elétron dessa molécula e dos átomos de gás, transformando em plasma. Contém partícula carregada de elétrons íons positivos. A presença de um número na desprisão portanto, do gás torna o plasma elétrico conduzido do modo que ele responda fortemente a campos eletromagnéticos. Isso aqui é a mesma coisa que acontece nos ebós. Posso dizer assim, que 99% das pessoas, quando passa o ebó ou quando está passando, ela se arrepia. Da mesma forma como você encosta na televisão e os cabelinhos puxa. Entendeu? Isso é o plasma. Quando não leva um choquinho, né?
Exatamente. Quando sai do carro, por exemplo, tem aquele choque também. Então, esse é o plasma, que ele está nessa unificação de gás, que são essas poeiras, que elevam isso para o Orum, para o universo, para que as estrelas novas absorvam isso e nos retorna essa energia. Então, o Zebós vai nos dar a necessidade daquilo que nós precisamos. Nem mais e nem menos. É isso. Perfeito. Entendeu? Então, quando eu junto essas coisas, é para identificar melhor e com facilidade esse tipo de coisa. Então, o plasma, portanto, possui a propriedade bastante diferente das sólidas, líquidas e gasosas, e é considerado um estado distinto de matéria, como o gás. Então, o gás, a gente não vê o gás, né? Esse é aqui. Então, o sólido, o líquido e os gases é o plasma. Então, isso quer dizer o quê? A energia dos ebós nós não a vemos, mas ela funciona. Como a energia também. Ele não enxerga a energia, mas se encostar no fio descapado, vai tomar um choque. Muito bacana. Então, como o gás ou plasma não possui forma ou volume definido, a não ser quando contido em um recipiente, diferentemente do gás, porém, sob a influência de um campo magnético, ele pode formar uma estrutura como filamentos, raios e gamas duplos. Alguns plasmas comuns são as estrelas que plasma neônica, como eu disse há pouco, né, que são as estrelas novas. Então, isso vira um condutor bem forte, como a mão. A gente, às vezes, mexe com a mão, faz umas coisas e você sente a energia ali presente. Então, é a mesma função que um ebó faz. Quando a gente tem esse entendimento, a execução é totalmente diferente como vimos fazendo no decorrer da vida. A Flávia, aqui, sua filha, escreveu que negócio aqui. É minha esposa, Ah, sua esposa, desculpe. Espetacular encontrar muita sabedoria no conhecimento junto. Estou muito feliz. Aboroboê, Fabumi, Fatumbi, Babá, Marcela. Que isso, obrigado, senhora, pelas palavras. Muito agradecido. Mas não é, não. Não é sabedoria, não. É estudo mesmo. A gente estuda. Porque Ifá é o grande universo. Mas nem sempre a sabedoria vem do. Nem sempre conhecimento é sabedoria, né, Babá? Né? E o senhor tem essa sabedoria. Verdade. Obrigado, Babá. Eu sou muito grato. O senhor sabe, desde quando eu lhe conheci, lhe falei que sou admirador seu e quero dizer isso aqui publicamente, que é uma verdade. Eu sou muito grato, né? A gente... Assim, a única coisa que eu não quero assim na vida é ser um popstar, sabe? E eu conheço muita gente aí na internet que se tornaram popstar. E quando um cara se torna popstar, ele deixa de cumprir uma determinação muito simples, né? Que é o amor ao próximo. Né? Deixa de cumprir a dignidade. Né? Porque ele se torna uma pessoa que há uma necessidade de ter muitas pessoas idolatrando ele. Então, ele se veste dentro de uma figura superior e acha que é mais importante do que a própria importância. Também não quero ser popstar e confesso, a primeira live que eu estou fazendo, porque foi um convite do senhor. Não, mas eu tinha que fazer esse convite, que pessoas inteligentes têm que estar presentes. Entendeu? Babaena é inteligentíssimo, apesar que ele usa pouco, mas é inteligentíssimo. O senhor já me conhece, né? Se eu não fizer uma piadinha, não sou eu, né? É outra pessoa. Com certeza.
É muito importante, Bárbara, a gente, né, o conhecimento do senhor agrega muito, né, na vida da gente e o crescimento. Porque, como o senhor disse, e eu falei no início, enquanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe. E a gente não pode fechar dentro de numa bolha e achar que a gente sabe muito. Porque sempre vai ter pessoas acima da gente sabendo muito mais. E tem gente abaixo que precisa de aprender. A gente tem que ensinar. Isso é certo. É como eu já disse para vocês que eu não sou o dono da verdade e nem estou perto dela. Mas a gente, com o passar da vida, cria os nossos conceitos. E esse conceito torna entendimento. Nós, como viemos para cá, nós já fomos iniciados, tá? Em outras encarnações. Bom, a gente pode ter sido padre, pastor, babalaô, xamânico e tantas outras. Então, quando a gente reinicia, é porque a gente precisa se reiniciar de novo quando nascemos. Então, o atuar, a reencarnação, ela vem isso. Euruminá também nos diz que quando eu me iniciei a mim mesmo. Então, esse fator é um fator de estudo. Você, para estar de fato um babalaô, ou um sacerdote de candomblé, um babalorixá e yalorixá, tem que se preparar muito, porque o caminho é longo e árduo. Isso não tem jeito. Com certeza. Bota água nisso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Para a gente poder... Eu tinha mais coisa para poder falar de plasma, mas eu vou deixar para a próxima. Porque nós estendemos demais já o horário. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu quero só agradecer aí o convite, dizer que também foi um grande aprendizado hoje e que a gente está aí à disposição também, o que precisar da gente, Babá Enio também, foi um prazer conhecer o senhor, a Iá, sou muito grato a isso. Modupê, axé a todos, Aboru Aboiê. Então, antes da gente finalizar aqui, quero fazer uma oração para Ori. E pena que os outros alunos hoje não vieram para a aula. Eu acho que está todo mundo no carnaval, né? Vai ter carnaval? Tem carnaval aí, mãe? Aqui não, mas no Rio de Janeiro, São Paulo tem. Bahia também tem. Não é quem tem ainda, não. Aqui também não. Tem sim. O carnaval está aí. Vamos ter o Festival de Inverno aqui, que é um grande evento. Mas só em setembro. Aqui vai ter carnaval, mas não começou ainda, não. É o quê, amor? Ué, o Bruno nem entrou aí? Lembrei. É disso que eu queria cantar aqui, primeiro para as mulheres. Iê-iê-ô, iê-iê-ô, era um boro, bami, iê-iê, que ouro. Oxum, careô, Oxum, careô, iê-iê-ô, iê-iê-ô, era um boro, lé, iê-iê, que ouro. Oxum, careô, Oxum, careô, oroieu. Oxum, ela fez uma parte da minha vida muito importante que, nossa senhora, eu não sou nada na vida sem esse orixá.
Pedi para cantar um pedacinho daquela. Então, eu ia cantar uma de Ori também, né? Para encerrar para todos os Oris. Adjela Ori. Ori lewa lewa lewa. O Queen Odumare. A Ori eco Orum. Eco Chupa. Eco Ojo. Ojo Boile. Ire Ori Osi. Osi Ire Ori. Ire Ori Osi. Osi Ire Ori. Ori, chá de malequê. Benção de todos, aborô, boia, bochichel. Boa tarde, Sereiro. Dona Maria Brum está falando aqui? Agora eu já saí aqui. Bom, falou, estou aqui. Então tá, Brunão. Vamos ver se no fim de semana a gente faz a outra aula da magia. E na outra semana eu vou viajar, então vou ficar devendo a aula do oráculo do mês. Talvez eu dou lá em Brasília. Onde é que nós paramos da aula do mês? Agora é o Orobô, né? Isso. Tá bom. Então vamos partir para dentro dele. Baba Márcio, muito obrigado. Que o Miná abençoe a sua família cada vez mais, a sua senhora, viu? Seus filhos aí. Que o senhor tenha sempre um bom caminho, o senhor é uma boa pessoa, né? E está realizando coisas boas e importantes. Vamos fazer mais live, porque é bom a gente trocar essas ideias, as informações, é importante. Tá? Então, eu vou dizer uma coisa importante, que o axé é de Olodumare. Olodumare é o axé. Por que eu digo isso? Porque eu já fui criticado por estar ajudando uma pessoa, passando para ela um conhecimento. E esse babalô que falou comigo, que eu não podia dar isso, eu pedi desculpa a ele. Eu disse a ele, desculpa, Olodumare. Aí ele falou assim, eu não sou Olodumare. Eu falei, então eu posso ensinar. Já que você não é o dono do ensinamento, então eu posso ensinar. Tá bom? Então a gente ajuda uma pessoa, ensinar ela a pescar. É isso que eu estou tentando fazer. Cada um cuidar do seu Ifá, da sua família, aprender a jogar, a fazer as coisas, fazer os ebós, tá? E depender de mim muito pouco. Tem que ser mais livre. Tá bom? Então, gente, obrigado aí, um beijo no coração de vocês, tá? Que o Iluminar abençoe a todos mesmo. Obrigado a todos que participaram aí, tá? Eu sou muito agradecido. Gente, um beijo para vocês no coração e até semana que vem. Obrigado. A sua bênção. Melhoras aí, viu? Saúde. A boa tua, Surei Orafum. Devagarzinho eu vou cuidando. Tá. Dá um abraço na Iá aí, viu? Ela está ali, linda e maravilhosa, como sempre. Não vi uma cara dela? Ela está escondidinha. Tá certo. Dá um abraço nela para nós. Ela vai aparecer aí agora. Olha lá. Aí ela aí. Linda! Muito boa. Isso é um presente magnífico que o Exu me deu. Deus me livre. Com certeza. Um beijo. Alô. Até a próxima. Boa noite a todos. A benção.